Numa pequena cidade chamada Akibar, um sábio chegou com o desejo de compartilhar seus ensinamentos e sabedoria. No entanto, a maioria dos habitantes não deu muita importância ao seu trabalho e o ignorou. Ele conseguiu reunir apenas alguns jovens discípulos que se interessaram por suas palavras, enquanto o restante dos moradores ironizava suas práticas. Certo dia, enquanto passeava pelas ruas da cidade com seus poucos seguidores, um grupo de pessoas começou a insultá-lo e zombar dele. Em vez de ignorar a provocação, o sábio foi até eles, e com calma e serenidade, abençoou aqueles que o insultavam. Essa resposta inesperada surpreendeu a todos. Após sair do local, um dos discípulos comentou admirado: "Mestre, eles disseram coisas terríveis, e o Senhor respondeu com belas palavras. Como pode manter tanta serenidade diante da maldade?" O sábio, olhando com sabedoria para o discípulo, respondeu: "Cada um de nós só pode oferecer o que tem dentro de si. Se eu tivesse permitido que suas palavras me afetassem, estaria respondendo com raiva e agressividade. Mas como escolhi viver em paz e harmonia, respondi com palavras de bênção." O discípulo percebeu a profundidade da lição e passou a entender que, mesmo diante das adversidades, poderia escolher como reagir. Essa atitude do sábio também começou a influenciar alguns moradores, que passaram a observá-lo com mais respeito e admiração. Em outra região próxima, perto do mosteiro de Bagh, vivia um sábio sufi que era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua habilidade como negociante. Ao longo dos anos, ele acumulou uma grande riqueza através de suas atividades comerciais bem-sucedidas. Certo dia, um visitante do mosteiro observou os custos elevados das obras de renovação do templo e, surpreso, comentou: "Veja só, os caminhos da sabedoria se transformaram em uma estrada de ilusão. Encontrei alguém que diz buscar a verdade, mas está enredado na busca por riquezas materiais." As palavras chegaram aos ouvidos do sábio, que decidiu esclarecer o mal-entendido. Quando lhe perguntaram o que tinha a dizer, ele respondeu com serenidade: "Eu achava que possuía tudo e acabo de descobrir que me faltava uma coisa. Agora sei que sou realmente um homem rico, porque alcancei o luxo mais sofisticado." Curiosos, os monges perguntaram: "E qual é o luxo mais sofisticado?" O sábio sorriu e explicou: "O luxo mais sofisticado é ver alguém sentindo inveja de você. Pois é um sinal de que, mesmo com todas as riquezas materiais, o verdadeiro tesouro está na capacidade de despertar sentimentos nobres nos outros." Essa resposta surpreendeu a todos, pois mostrava que a verdadeira riqueza não estava apenas em acumular bens materiais, mas também em cultivar virtudes e valores que despertassem o melhor nos outros. Outra história interessante envolveu um vendedor de camelos e um morador da aldeia chamado Sr. Ozeb. O vendedor chegou à aldeia com camelos de qualidade, oferecendo-os por um excelente preço. Muitos moradores compraram os animais, mas o Sr. Ozeb se manteve indeciso e não fez nenhuma compra. Tempos depois, outro vendedor chegou à aldeia, também com camelos de qualidade, mas com preços bem mais altos do que o anterior. Dessa vez, o Sr. Ozeb decidiu comprar alguns animais. Seus amigos e vizinhos estranharam sua decisão e perguntaram: "Por que você não comprou os camelos quando estavam baratos e agora está adquirindo-os por um preço tão mais alto?" O Sr. Ozeb explicou calmamente: "Quando os camelos estavam baratos, eu não tinha recursos suficientes para comprá-los, então eram caros para mim naquela época. Agora, mesmo que pareçam mais caros,
para mim são baratos, pois tenho mais que o suficiente para adquiri-los. Essa história mostrou que a percepção de valor pode variar conforme as circunstâncias e que a verdadeira riqueza não se mede apenas em dinheiro, mas também na capacidade de perceber a abundância que se possui. Em outro local, um padeiro tinha o desejo de conhecer um sábio chamado Uvais, famoso por sua sabedoria e ensinamentos. Para isso, ele decidiu visitar o mosteiro onde Uvais vivia, mas disfarçado de mendigo. Chegou à padaria e pegou um pão, começando a comê-lo. O padeiro, sem reconhecê-lo, espancou-o e o expulsou dali. Quando um discípulo de Uvais chegou ao local e viu o que havia acontecido, comentou: "O que você fez, mestre? Este homem que o Senhor expulsou era justamente aquele que queria conhecê-lo." Arrependido, o padeiro correu até a rua e pediu desculpas ao mendigo, implorando por seu perdão. Uvais, ao ver a sinceridade em seus olhos, disse que o perdoava, mas com uma condição em que o convidasse, juntamente com seus discípulos, para uma refeição. O padeiro, querendo redimir-se, levou-os a um elegante restaurante e pediu os pratos mais caros do menu. Durante o almoço, Uvais, observando a situação, falou aos seus discípulos: "Esta é uma lição importante, meus amigos. Aqui podemos distinguir o homem bom do homem mau. O padeiro é capaz de gastar 10 moedas de ouro num banquete porque sou conhecido, mas ele foi incapaz de dar um simples pão para alimentar um mendigo com fome." Todos compreenderam a mensagem por trás das palavras do sábio. Ele mostrou que a verdadeira generosidade não está na ostentação de riquezas materiais, mas sim no ato sincero de ajudar o próximo, mesmo que seja com algo modesto. Essas histórias sábias ensinam que o verdadeiro valor de uma pessoa está em suas ações e nas escolhas que faz ao longo da vida. O sábio de Akibar soube responder com palavras de bênção diante da hostilidade, mostrando que a paz interior é a verdadeira riqueza. O sábio sufi demonstrou que a maior riqueza está em despertar bons sentimentos nos outros, e o Sr. Ozeb ensinou que a percepção de valor é relativa e que a verdadeira riqueza está na gratidão pelo que se tem. Essas histórias servem de reflexão para todos nós, pois nos mostram que podemos escolher nossas atitudes e como lidamos com as situações da vida. Podemos buscar a verdadeira riqueza, que vai além do material, cultivando virtudes como compaixão, generosidade e sabedoria. Assim, poderemos encontrar a verdadeira paz e harmonia interior, tornando-nos pessoas melhores e contribuindo para um mundo mais amoroso e consciente.